Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor, tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. No ar, Tempo e Dinheiro. Olá, Brasil! Olá, amigos produtores rurais. Muito boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Tempo e Dinheiro. Terça-feira, 12 de agosto de 2025. Um dia com boas notícias em termos de tempo, né? Vocês estão vendo aqui na minha janela do campo, sol maravilhoso, esquentou, porque de madrugada, né? De manhãzinha, 7 graus agora, tá muito legal. Agora tá com quase 20 aqui no meu mato dentro, só que o tempo tá muito seco. Muito bem, e também não teve geadas de novo nos cafezais, porque teve ontem, estamos medindo as consequências, temos imagens, novas imagens da geada de ontem, porque hoje não houve. Safou-se o cafezal lá do Cerrado Mineiro, mais uma vez, ali na trave, né? Bateu nos 4 graus, não teve geada. Até o momento não chegaram relatos de cafezais queimados pela geada nesta terça-feira, mas as consequências estão aí, porque não havendo geada, os preços do café estão recuando. O café de Londres está querendo já ir para alta, hein? Estava no vermelho, está indo para alta, enquanto que o Arábica lá em Nova York perde 1,25 a 3 dólares e 16 a libra peso, 3,16. Lembra? Tinha descido para 2,60, o pessoal estava apavorado, agora 3,16, fica todo mundo cheio de novo. Mas isso é muito bom. Cai também o preço da soja. De ontem para hoje, depois do anúncio do Trump que a China seria convidada a comprar soja americana, porque está dentro das negociações de Trump com Xi Jinping, a China não apareceu para comprar por enquanto, e a soja está recuando, já perdeu novamente os 10 dólares por libra-peso. Nós vamos mostrar, o Sérgio Braga vai mostrar já. Enquanto isso, aqui no Brasil, né, é o escárnio, um horror o que está acontecendo. Não bastasse o impacto econômico, inflação, custo de vida, o horror, o tribunal, olha a manchete aí, o Tribunal Superior do Trabalho está gastando mais de 10 milhões de reais com compra de carros para os ministros. Usou 1,5 milhão dos cofres públicos para comprar, também para contratar uma sala VIP no aeroporto de Brasília, para separar o povo, né, das autoridades, né? Por que será? Bom, daqui a pouco a gente comenta sobre isso, vai ser o nosso editorial, né? Separar as pessoas que poderiam atingir os ministros. E os carros, hein? Cada carrão, hein? Um país rico. Enquanto isso, na verdade, aí levando muito a sério, o Lula ontem ligou para o Xi Jinping e a China está dizendo que China e Brasil podem ser exemplo de autossuficiência para o sul global. Ou seja, o Lula correu para a China para enfrentar o Trump. Nós vamos falar sobre a nossa enquete, já nós vamos botar no ar. O Davi vai colocar no ar já sobre o que nós estamos falando exatamente disso. Com qual país devemos ser aliados? Né, dos Estados Unidos? Da China? Da Rússia ou da União Europeia? Podemos colocar, Davi, já? Então já está no ar a nossa enquete de hoje para vocês votarem, para a gente dizer qual é a percepção que vocês têm de quem deveria ser os nossos aliados. Na meteorologia, Davi, nós temos o frio intenso, diz a revista Oeste. Frio intenso mantém mínimas abaixo de 10 graus pela manhã no sudeste brasileiro, está aí. O Sérgio Braga já vai falar sobre São Paulo, mas eu tenho aqui um alerta que o próprio Sérgio está nos dizendo. Cuidado com a baixa umidade do ar em extensa faixa entre Mato Grosso e Goiás. Está abaixo de 12% a umidade. A pele está seca e não há indício de chuva. Chuva só no final de setembro, são as informações dos nossos meteorologistas. Agora, falando de tempo, então, vamos ao Sérgio Braga. Boa tarde, Sérgio. Está seco aí em São Paulo hoje? Não?
Muito boa tarde, João Batista. Seco, seco, viu? Apesar da temperatura estar lá embaixo, a madrugada teve temperaturas em torno de 7, 8 graus, amanheceu e agora começa a subir um pouquinho a temperatura, está na faixa dos 18 graus. E a expectativa é exatamente essa, que a temperatura se mantenha ainda com essa temperatura mais amena, por dizer assim, esse friozinho, mesmo com o aparecimento do sol, a temperatura deve chegar aos 21 graus aqui em São Paulo com essa massa de ar polar agindo, mantendo essa sensação de temperatura mais baixa. Agora, o ar está bem seco, viu, João Batista? Esse alerta, inclusive, do próprio INMET e também das autoridades de saúde, não só aqui no estado de São Paulo, mas boa parte do país, principalmente na região centro-oeste, abaixo de 12%, Sim. sendo que o mínimo necessário, né, é de 20% para mais. Combinado. Estamos acompanhando, daqui a pouco você volta com mais informações. E para encerrar essa abertura, uma imagem muito bonita, porque enquanto que o tempo está seco, o que está fazendo fazendo o tempo seco? Fazendo as flores dos ipês amarelos explodirem. Essa foto foi mandada pelo meu amigo Adriano Barzotto, do sudoeste goiano, ali no entorno de Rio Verde, de Jataí. O Adriano, que é membro da AproSoja do Goiás, um líder da agricultura brasileira, tem uma propriedade muito bonita, olha que foto linda, e dominando o ambiente do Adriano Barzotto, da família Barzotto, esse ipê maravilhoso. Deixa a tela aí, Davi. Vamos ver o ipê amarelo do Adriano. Oh, que chique, que coisa linda que é a natureza brasileira. Ipê amarelo, a árvore símbolo do meu Brasil, que está estampado na bandeira. A nossa bandeira representa o verde e amarelo, e em cima disso, da nossa bandeira, que a gente sempre abre o nosso programa com nossa mensagem de certeza que o Brasil vencerá apesar das dificuldades. Essa é a mensagem. E essa frase está apoiada em quem? No trabalho dos produtores rurais que estão conosco aqui e que sustentam o nosso país. Muito obrigado aos produtores rurais do meu Brasil, mais uma vez. Dito isso, Davi da Luz, vamos em frente com mais uma edição do Tempo e Dinheiro no ar. Muito bem, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Tempo e Dinheiro, terça-feira, 12 de agosto de 2025. Como já dissemos, um dia tenso em termos de clima, né? Seco pra caramba, também tenso na política. Já já nós vamos voltar a falar dessa opção do governo do Lula, do PT, que não nos representa, em se aproximar da China, da Rússia, e querendo encrenca, retaliar com o nosso maior cliente, né? No geral, que são os Estados Unidos, querendo retalhar com as sanções de Trump. Vamos falar disso, vamos falar de política também. Hoje é dia de Paulo Moura novamente, porque nós vamos ter do nosso cientista político do Dextra, o Paulo Moura, uma análise. Será que o Jair Bolsonaro vai se safar ou ele será realmente condenado e preso conforme quer a esquerda? Daqui a pouco o professor Paulo Moura conosco. E relembrando, também já já nós vamos falar da reunião que houve ontem sobre o Consecana. Atenção, amigos produtores de cana, daqui a pouco as informações sobre o que aconteceu na reunião da Única com a Orplana sobre o Consecana. Agora vamos ver os destaques dos nossos especialistas, começando pelo Vlamir Brandalize. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro, João Batista. O Trump blefou lá, a China pulou fora do poker. E com isso, sem compra chinesa, hoje o mercado liquidando, entregando metade do que ganhou ontem. Mas hoje é dia de USDA. Daqui a pouco nós vamos ter o relatório do USDA. Será que vem aumento de safra? Tem grandes apostas aí que a safra vai ser um pouco maior, tanto de soja como de milho. Vamos ver daqui a pouquinho aí no Tempo Dinheiro ao vivo e vamos comentar os números que vão sair a 1 da tarde do horário de Brasília, 1h05, 1h10, nós estamos no ar aí. Nesta terça-feira, dia de oferta e demanda do USDA. Safra americana segue bem, o relatório de ontem também mostrou. E temos os dados da SECEX aí para comentar. Hoje tem muita informação, tudo isso daqui a pouco no Tempo e Dinheiro. O destaque é o frio perdendo força e o tempo seco no sul. Vem uma frente fria na quinta. Traz um pouquinho de frio, mas não é muita chuva, ou quase nada. Detalhes na previsão. O mercado do boi gordo segue atento às informações, principalmente exportações, que estão batendo recordes nas 6 primeiras, ou na primeira semana, os 6 primeiros dias úteis desse mês de agosto, configurando aí uma possível, mais uma vez, uma alta
recorde nas exportações, nos embarques de carne bovina no Brasil. Daqui a pouco a gente fala sobre o mercado do boi gordo, que segue firme, mas antes vamos àquele giro de informações, começando pela Bolsa de Chicago. Ontem estava tudo no verdinho nesse horário, hoje o contrário, devolve parte dos ganhos de ontem. A soja que vem na Bolsa de Chicago com uma queda de 1,30%, rompeu novamente os $10 a $9,96,87. O milho, 1,14 de queda, a $4 mais 2,37. O trigo negociado em Chicago a $5 mais 8,60, recua 1,24%. A estilingada que teve ontem para o café robusta hoje devolve parte dos ganhos, mas está oscilando bastante entre estabilidade, a hora do lado negativo, a hora do lado positivo, agora cai 0,05% a $3.734 por tonelada para o setembro, enquanto que Nova York recua, realização 1,33% de queda para o café negociado em Nova York, contrato mais curto, a $316,42. Açúcar sobe 3% a $17, o algodão 67,18, alta de 0,63%, petróleo $63,34 o barril, 0,97 de queda, ouro estável, 3.403 mais 10 por onça Troia, o equivalente sempre a 32 gramas. Quanto ao mercado cambial, vamos dar uma olhadinha no câmbio. O dólar recua hoje 0,86% a R$ 5,39 mais 50. E o índice Bovespa, Davi, lá na B3, o índice Bovespa sobe, bate os 138.165 pontos, alta de 1,87%. Mais uma vez, conferindo as cotações do mercado da soja na Bolsa de Chicago, aquela piscadinha está aí, $9,97 mais 12, 1,27 de queda, vencimento de novembro. E o café também, dá uma olhadinha, também piscando aí, 1,37 a 316,48 ou $3,16,45 por libra-peso. O mercado do boi gordo, esse segue com baixa liquidez e o pecuarista segurando, tentando preços melhores por parte da indústria que recuou. Mas, mesmo assim, o mercado lá na B3 configura alta em todas as posições. Neste momento, agosto a 313,65 por arroba, 0,48 de alta. Setembro a 322 mais 5, 0,34 de alta. Outubro bate arroba 330,15, alta de 0,46%. E o novembro 332,95, alta de 0,44%. 19 praças hoje, entre as 32 pesquisadas diariamente pela Scott, apresentaram variação positiva. Aí algumas referências: São Paulo, Barretos, Araçatuba, boi comum a prazo R$313,50, oeste do Rio Grande do Sul, o quilo a prazo R$10 mais 5 centavos, Goiânia R$285,50, região sul de Goiás R$280,50. Daqui a pouquinho tem mais informações sobre a pecuária. Temos o Tiago Bernardino, direto do CPE, lá em Piracicaba, a Isabela Camargo, de Bebedouro, de Curitiba, a participação que teve ontem no clube, o Fernando Iglesias, da agência Safras. Ele diz o seguinte: pode bater 350 arroba do boi gordo? Daqui a pouquinho você vai conferir esse comentário. Ah, fala aí, Igor. Vou dar um spoiler aí, pode ou não pode? Não vou adiantar, não. Tem que acompanhar até o fim. Tá bom. Daqui a pouco. Então, tá bom. Na sequência aqui, vamos falar um pouquinho da nossa enquete, porque passamos os últimos dias falando sobre a política brasileira, quem seria o candidato mais ideal, com o Bolsonaro, sem Bolsonaro, com o Tarcísio estourando. Hoje nós vamos para a geopolítica e a gente vai passar algumas manchetes agora, porque o Lula está levando o Brasil para aquele caminho que o Trump não quer, fazer do Brasil um satélite dos países autoritários, né? Que é a Rússia, que é a China, que não tem democracia, enquanto que nós aqui preferimos, eu, pelo menos João Batista, o Tempo Dinheiro, prefere ser aliado de um país que defende a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, que são os Estados Unidos. Então, por causa disso, nós estamos perguntando, essa é a nossa pergunta da enquete de hoje, e o pessoal já está respondendo, para minha surpresa, o pessoal está gostando das enquetes. Estamos perguntando para você que nos assiste, em termos econômicos e políticos, o Brasil deveria ser aliado de qual país? Estados Unidos? Está ganhando, hein? Já 253 já entraram, já estão respondendo. 88%, claro, Estados Unidos. China, 9%, hein? Rússia, 1%. E Europa, né? A União Europeia, 3%. É claro que a preferência
da maioria da população, nós estamos representando, é uma enquete, não é uma pesquisa, não tem ciência, é só uma pergunta que a gente faz para quem está assistindo o programa. Aliás, lembrando, aí, você que está nos assistindo em outras plataformas, vá para o YouTube, porque é o YouTube que permite a gente fazer essa enquete, dê o seu voto e depois volte para a sua plataforma preferida, Notícias Agrícolas, Facebook, né? Quem está nos ouvindo nas TVs, entre no YouTube, é só clicar ali, Tempo e Dinheiro, aparece a pesquisa na primeira parte, nessa tela aí, e você já vota. Então, até agora, né, Davi? 253 já votaram. É isso? 253? É que a tela está parada, né? Já tem muito mais gente andando aí. A pesquisa está com 287 votos, na verdade. E Estados Unidos estourando 88%. Por que nós estamos fazendo isso? Pelos acontecimentos de ontem para hoje. Primeiro, uma coisa estranha. Um avião russo sancionado, ou seja, debaixo de sanção americana, invadiu, quer dizer, só posso dizer essa expressão, invadiu o espaço aéreo do Ocidente, do Brasil, e pousou lá em Brasília. Como é que chama o avião aí? É um Ilyushin, né? Enfim, Antonov, é um imenso avião. Chegou de Moscou, veio, passou pela África, tal, tem todo um trajeto. Claro que ele foi monitorado pelos satélites americanos. Avião militar russo sancionado pousa em Brasília e provoca alerta diplomático. Sim, se está sancionado, aí é aquela história, mas como assim? Por quê? Como? Quem está lá dentro? O que trouxe? O que vai levar? Opa! O que vai levar? Ninguém sabe. O que é isso? Mas como assim, gente? Bom, então, essa é a questão russa. E a questão chinesa? Aí o Lula, pressionado pelo Trump, ao invés de ligar para o Trump para fazer negócios, para tentar separar a questão política, não, ele entrou mesmo. Agora ele se abraçou na bandeira, nós temos que defender a independência brasileira, ligou para o Xi. Aí o Xi Jinping, puxa vida, que chato. Aí ele, claro, pegou o Lula, botou no colo e falou assim, não, estamos prontos juntos para dar exemplo de autossuficiência do Sul global. Ou seja, se os americanos te incomodarem, ô Lula, estou aqui. Tá nada. Você acha que o Xi Jinping vai se envolver numa trombada com o Trump, agora que eles estão negociando lá? Isso é tudo pataquada. Mas o Lula quer nos levar para ser um satélite da China. Isso fora da Rússia também. Quer ser uma Venezuela. E nós não queremos, então por isso que nós estamos com essa enquete aí. E, por fim, está aí a questão maior que interessa aos produtores, principalmente de soja no Brasil, onde o Amorim, né, que é uma eminência parda do governo, não é chanceler, não é nada, foi ex-chanceler, mas fala em nome do Lula, dizendo que o pedido do Trump para a China comprar soja dos Estados Unidos é quase que uma declaração de guerra com o Brasil, diz o ex-chanceler Amorim. Ô, Amorim, você não entende nada de soja, viu? Devia ficar na sua. Olha, eu acompanho a ProSoja desde a sua formação, e os Estados Unidos até tentaram fazer com que o Brasil e os Estados Unidos fossem um negócio só, para impor os preços perante os compradores, leia-se China. O Brasil, sabiamente, ficou neutro e não quis isso. Mas é evidente que para a China o importante é dividir os vendedores para baixar o preço. É disso que se trata, Amorim. E você não, você quer que a gente trabalhe de graça mesmo. Não vai acontecer, os produtores não aceitam. Mas, mais uma vez, mais uma piscadinha na nossa enquete. Você que está aí em outras plataformas, entre aqui e venha votar. Quanto deu agora? 348. O pessoal está gostando das nossas enquetes e os Estados Unidos, claro. Né? Ô, Davi, você negocia em dólar ou em iene? Em rublos? Dólar, né? Você fala mais... somos do mesmo continente, né? E você, ô Sérgio? Fala, Sérgio. Ultimamente tá difícil de ver uma nota de R$200 aqui. Sumiu, né, João? Sumiu. Grande garoto, vamos em frente. Muito bem. Pessoal, agora outro lembrete. Obrigado, Sérgio. Daqui a pouco você volta. Por favor, entre no nosso clube. O Clube do Tempo e Dinheiro é só para gente bem informada, né? Seja o produtor rural mais bem informado no Brasil. Você manda um zap para esse telefone, 19998132915. E aí você tem 7 dias grátis para experimentar. Daqui a pouco lá no clube vai ter os preços, os prêmios nos portos, que é uma informação única que nós temos através da Brandalize Consulting. Vamos ter o acompanhamento, tanto ao vivo como depois no On Demand, lá no clube da reunião do USDA hoje, as análises, as trocas de informações, o Giovanni Lorenzon, que é o coordenador do clube, pegando informações de todos quanto é lado.
São 15 grupos para você ser o produtor rural mais bem informado. João Batista, não quero saber de política. Pois não, tem um grupo lá de política, você deixa de lado. Quero saber de clima. Ok, tem um grupo só de clima. Quero saber só de soja. Beleza. De sustentabilidade. Ok. São 15 grupos. Vamos fazer mais. Tem solicitações de outros grupos de produção e tal. Então, entre lá. É uma comunidade chamada Clube dos Amigos, dos Assinantes do Tempo e Dinheiro. Aí você fica assinante, né? Vai ser muito bem informado e vai nos ajudar a falar cada vez mais alto e mais longe, porque carregar essa bandeira aqui, hein? Não é fácil, não. Estamos aí, em firme na luta. Olha, então, por favor, mais uma vez o telefone, né? Os preços para você entrar, né? Garantir preços da Bolsa. 19998132915. Aprenda, né? Não deixe o dinheiro passar entre os seus dedos, né? Tem cavalinho, aproveite, né? Nos assista, mas tome uma atitude, isso que é importante. Tá bom, Davi? Muito bem, vamos agora saber como é que estão as manchetes de hoje do Agro Brasileiro, é o Giro de Notícias das Notícias Agrícolas com Sérgio Braga. Tilápia CPEA, cotações têm novas baixas no mês de julho. Pressionadas pela demanda ainda enfraquecida, as cotações da tilápia tiveram novas quedas. Etanol. Negócios caem, mas indicadores continuam firmes. Trigo CPEA. Importações crescem 20%. Preços seguem em queda no Brasil. As importações brasileiras de trigo seguiram em alta no mês de julho. Cebola CPEA. Com maior movimentação no mercado, preços reagem no Cerrado. Maçã CPEA. Retorno das aulas e início do mês aquecem demanda. A maior procura tem sido para as variedades de menor calibre. E agora espaço para as principais notícias da economia e da política de hoje com o Sérgio Braga. No Poder 360, 29% dos jovens e adultos brasileiros são analfabetos funcionais. A taxa já era de 27% em 2015 e em 2011, segundo o INAF, o indicador de alfabetismo funcional. No Estadão, citando o jornal britânico Financial Times, Eduardo Bolsonaro prevê novas sanções dos Estados Unidos ao Brasil por julgamento de Bolsonaro. Da Folha de São Paulo, Haddad diz que reunião com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos sobre tarifa foi cancelada e culpa a extrema-direita. Da revista Fórum, banqueiros revelam dependência dos Estados Unidos em conversa com Moraes, Gilmar Mendes e Zanin. André Esteves, do PTG, e Rodrigo Maia comandaram a reunião em que banqueiros explicaram a dependência do sistema SWIFT, rede bancária comandada dos Estados Unidos, e as implicações da sanção da lei Magnitsky. Do Poder 360, sem saber se tem visto válido, filho de Barroso desiste de Miami. Bernardo Van Brussel Barroso é diretor associado do BTG Pactual. Estava na Europa e preferiu não retornar a Miami porque não tem certeza se está autorizado a entrar nos Estados Unidos. Da Gazeta do Povo, Estados Unidos e China prorrogam trégua de tarifas por mais 90 dias. Do Estadão, Lula e Xi Jinping discutem em telefonema parceria estratégica bilateral entre o Brasil e a China. O telefonema durou cerca de 1 hora. Os presidentes concordaram em ampliar a cooperação nas áreas de saúde, petróleo e economia digital, segundo a SECOM. O jornal Globo, Xi Jinping diz a Lula que China e Brasil podem ser exemplo de alta suficiência para o sul global. Os dois líderes conversaram por telefone e a COP30, além da guerra da Ucrânia, também foram abordadas. Isso daí, tal qual o avião, ninguém sabe realmente o que aconteceu, porque são narrativas, interpretações, pontos de vista dos intérpretes, dos assessores, que a gente não sabe o que o Xi Jinping e o Lula conversaram. Isso é um segredo de Estado, tal qual esse avião aí. Tem um avião aí, Davi? Põe o avião de novo. O que esse avião, esse imenso avião de carga russo, atravessou, sancionado pelos americanos,
atravessou a África, o Atlântico e veio parar aqui em Brasília. Ele veio trazendo o quê? Ou estará levando o quê? São informações que nós, simples mortais, coitados dos brasileiros, não vão ficar sabendo. Ou vão, né? De repente, ano que vem tem eleição, essas caixas pretas podem ser abertas e, principalmente, nós vamos olhar o que está acontecendo com o nosso país. O pessoal está esquecendo, essa mídia de esquerda é muito esperta, né? Eles estão esquecendo do principal assunto que comoveu o país, que é o roubo do INSS. Cadê os culpados? O que nós sabemos que nós estamos pagando pelo roubo, mas os culpados do roubo continuam lá. Não aconteceu, não tem uma informação de que alguém foi preso, de que foi identificado, que foi detectado. Não sabemos, inclusive, se o roubo continua. É bem provável, ninguém sabe de nada, né? Dizem que aqui é uma democracia onde a liberdade impera, mas ficam essas perguntas. O que aconteceu na conversa do Xi Jinping? O que tem nesse avião? Cadê o roubo do INSS? Agora, o escárnio está estampado. Olha, se é possível, o brasileiro que está desesperado, pagando impostos, pagando uma Selic de 15%, impostos de 32%, desesperado com o custo de vida, saber que o Superior Tribunal do Trabalho, Superior Tribunal do Trabalho vai ganhar um carro, cada juiz, são 27 juízes, né, juiz? Isso daí, são 27 ministros, vão ganhar um carro avaliado de R$346 mil, R$347 mil custa esse carrinho aí, para andar com o nosso dinheiro, gasolina, tal, ministros do Superior Tribunal do Trabalho. Não bastasse isso, lá no aeroporto de Brasília eles vão ter uma sala VIP, porque, como diz as justificativas, né, tem muita gente, né, pessoas mal intencionadas que poderiam, né, afetar, né, tirar do sério os ministros, tal, com vaias, com perguntas. Não é um país democrático isso, porque para pegar o nosso dinheiro e gastar 1,5 milhão para fazer uma sala reservada no aeroporto de Brasília para os ministros, porque alguma coisa tem. Eles não estão seguros. Não estão seguros. Agora, enfim, daqui a pouco eu vou falar mais de política, sobre o que vai acontecer nas nossas eleições, se Bolsonaro vai ser condenado, se vai ser preso. Dizem, a mídia de esquerda diz que já tem uma prisão toda reservada para o Bolsonaro, apesar deles ter o problema de saúde que ele tem, da idade que ele tem, eles querem aquela foto do Bolsonaro atrás das grades. Será? Daqui a pouco o professor Paulo Moura vai nos falar. Agora, fica aí como última mensagem da nossa questão principal, roubança do INSS, esse escárnio dos carros e esse assunto aí. Teremos ou não anistia? STF condenou ontem mais 119 pessoas por participação nos atos antidemocráticos do 8 de janeiro, que é o Estadão que está dizendo isso, e a pergunta que o Tempo e Dinheiro faz é a seguinte: e o devido processo legal? A pessoa está sendo condenada porque ela foi julgada, ela se defendeu, tem aqui a prova contra a senhora, contra o senhor, foi isso que aconteceu, então o senhor depredou, está aqui a prova, ou não. É disso que se trata e continuamos com a mesma questão da tortura que apresentamos ontem. Tem pessoas de idade, senhoras de idade, com mais de 70 anos, com problemas médicos seríssimos, dormindo no chão, nesse frio terrível que está acontecendo no Brasil Central. Lá em Brasília, nos calabouços do STF, que é na Papuda, tem gente dormindo no chão nesse frio. É uma tortura, é uma crueldade, e nós precisamos de anistia ampla, geral e restrita já. Como nós também precisamos aqui no Tempo e Dinheiro continuar defendendo o agro brasileiro contra tudo e contra todos, porque são os produtores rurais que sustentam o nosso Brasil. Então, opinião do Tempo e Dinheiro, na defesa do agro, sempre. Tempo e Dinheiro na defesa do agro. Muito bem, agora vamos às notícias do tempo com o Sérgio Braga.
Essa massa de ar polar continua atuando no sul, sudeste do país, derrubando as temperaturas, mas essa situação deve se inverter a partir do próximo final de semana. As temperaturas devem subir um pouquinho, mas a previsão do tempo, inclusive a Rádio Itatiaia, confirma aquilo que a gente acompanhou aqui, divulgamos toda essa questão das geadas, o frio intenso em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, até mesmo Santa Catarina, e a umidade chega abaixo dos 12% no Triângulo Mineiro. Campo Grande News, em Mato Grosso do Sul, destaca que essa terça-feira vai ter calor à tarde, máximas podem bater 32 graus. O dia começou com 9 graus, veja só, sensação térmica de 6 graus, mas olha a amplitude térmica, a diferença entre a máxima e a mínima, batendo mais de 26 graus de diferença. Bom, com relação ao mapa do IMET, nós observamos chuvas em boa parte da região norte do Brasil e atingindo também o estado da Bahia, parte do norte de Minas Gerais e também algumas capitais do Nordeste, demais regiões com tempo firme e seco nesse momento. Muita umidade, principalmente no sul da Bahia. Esse é o satélite em tempo real, mostrando que uma nova frente fria vai se aproximando também no Rio Grande do Sul e levando muita umidade com possibilidade de chuvas por lá. A região norte e também essa faixa do Nordeste continuam com chuvas nesse momento, inclusive no litoral da Bahia, no litoral sul da Bahia. Vamos também à previsão do tempo para os próximos 7 dias, com base no INMET. Vamos lá? Bom, e vamos agora à previsão do tempo para os próximos 7 dias, do dia 13, quarta-feira, até o dia 19, próxima terça-feira que vem. Região centro-oeste, sul, sudeste permanece com tempo seco, chuvas concentradas na região norte do Brasil, como também algumas localidades da faixa leste do Nordeste. Brasil Central continua com a situação de baixa umidade, alerta inclusive do INMET e Autoridade de Saúde para umidade abaixo dos 12%. A partir do dia 16, próximo sábado, a chuva se intensifica na faixa leste do Nordeste e norte do Brasil. Uma nova frente fria começa a se aproximar do sul do Brasil a partir do dia 17, atingindo principalmente o Uruguai, chegando ao Rio Grande do Sul pela faixa litorânea no dia 18, próxima segunda-feira que vem. A chuva segue concentrada na faixa leste, também do Nordeste, norte do Brasil, e se aproxima sobre o sul do Rio Grande do Sul no dia 19, próxima terça-feira, se intensificando principalmente na região da fronteira. Brasil Central continua com tempo firme e seco em boa parte do país. Aí vamos à Serra Catarinense, onde nevou no final de semana. Será que continua muito frio por lá? Boa tarde, Ronaldo Coutinho. Boa tarde. Estamos aqui, nos próximos 5 dias, bem típico do Brasil nessa época do ano, de 12 a 16, nós temos o quê? Uma grande área do país aqui e dos vizinhos com tempo seco. Isso a gente percebe aqui, também aqui no sul. Essa chuvinha aqui que vocês estão vendo é na quinta-feira e talvez sexta-feira à tarde alguma circulação marítima pegando aqui, desde o Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e pouca chance da Catarina. Vai ter uma frente fria passando aqui pelo oceano, provoca nuvens na quinta-feira, mas praticamente nada de chuva. Vê que grande parte da região sul, de hoje até o dia 16, que vai ser sábado, está indicando aí tempo seco. Paraguai, tempo seco, Argentina também, noroeste da Argentina, alguma chuva. No interior do Brasil, tempo seco em boa parte do sudeste. Tivemos geadas hoje nessas áreas aqui de São Paulo e Minas, pegando áreas do café. Acredito que tenha sido só na Baixada. Mas teve algumas lavouras de café que ficaram queimadas. É aquela história, na porcentagem geral é insignificante, mas eu não quero ser o que pegou esse insignificante, porque para a pessoa o prejuízo pode ter sido bem grande. E aqui no sul de Minas, alguma chuvinha, provavelmente na sexta ou sábado. Aqui também um pouquinho de chuva no Espírito Santo, Rio, São Paulo e Rio também, mas nessa quinta e sexta-feira alguma coisinha isolada. No litoral do Nordeste também, sol, nuvens e chuva isolada. E no norte do Brasil, pancadas isoladas, principalmente Amazonas e Roraima. Quando a gente pega os 15 dias, de 12 a 26, uma boa chuva aqui no Amazonas, Roraima, norte do Pará, Amapá. Melhora um pouquinho de nada aqui no Acre, norte de Rondônia, pode pegar de repente ali a capital, Porto Velho. Quando chega aqui,
nesse miolo do Brasil, segue o ritmo normal da época, que é tempo seco. Alguma chuva aqui no oeste do Mato Grosso, Rondônia, e aqui no centro-sul do Mato Grosso do Sul. Aqui, principalmente semana que vem. Deve ser ali talvez no dia 19, 20, 21 para frente. No sul do Brasil também volta a melhorar a chuva, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, sul e oeste do Paraná. Aí também Uruguai e Argentina e Paraguai. No Rio, São Paulo, Espírito Santo, o litoral do Rio de São Paulo, Rio e Espírito Santo, nada demais, assim como em Minas. No Nordeste, a chuva também melhora toda essa região aqui, ó, do Natal, João Pessoa, sul e leste de Pernambuco, Ceará e aqui o litoral da Bahia com alguma chuva. No interior da região, tu vê que não tem muita chuva, alguma coisinha no Maranhão. Poucas chuvas isoladas aqui no Ceará, norte do Piauí, pouquinha coisa no Elefantinho, Paraíba. Nas anomalias nós temos o quê? No Nordeste está indicando anomalia de normal a positiva, normal branco, positivo verde. Aqui no Centro-Sul, abaixo do normal, mas já começando a ganhar corpo a chuva aqui na parte aqui da Argentina. E toda essa região aqui é chuva abaixo do padrão. E mantém aqui, na parte da temperatura de 12 a 18, temperaturas abaixo do normal em todo o centro-sul do continente. Aqui fica quietinho. Deu geada hoje em Goiânia, com 4,1, deu geada em Brasília, com 3,9, temperatura mais baixa no Distrito Federal. Aqui também frio nessa parte. Aqui em São Paulo, em Botelho, deu abaixo de zero, Campo Jordão, também alguns pontuais abaixo de zero aqui no sul de Minas, no Cerrado Mineiro também, de 1 negativo a 3 positivos. Também deu próximo de 0 a 5 graus aqui em várias cidades do Mato Grosso do Sul. Até em Tiquira, no Mato Grosso, deu 4,9, ou seja, fez frio no sul do Mato Grosso também, e oeste do Mato Grosso. Na região sul também fez frio, deu 4,1 negativo em Palmas, 4,8 negativo em Painel e 2,7 negativo em Pinheiro Machado. Então deu negativo no sul, São Paulo, Minas e talvez nas serras do Rio. Então nós vamos ter até o final da semana, início da próxima, ainda tempo frio aqui no sul. O frio também vai chegar na Bahia. Eu acho que entre esse fim de semana e semana que vem, várias cidades da Bahia vão ter mínimas abaixo de 10 graus, principalmente ali na Serra da Mantiqueira. Mantiqueira não, na Serra da Mantina. Então vamos ter frio também. Ainda vai continuar frio no sudeste, no centro-oeste. Gradativamente ele vai perdendo força. Amanhece negativo em algumas áreas aqui da Serra na sexta, talvez no sábado, e só no domingo é que começa a esquentar um pouco. Semana que vem ainda está indefinido. Alguns modelos colocam entrada de frio ali pelo dia 20, 21, outros calor. A gente só vai ter essa definição ali na previsão de sexta e de segunda-feira. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho, voltamos amanhã. O Coutinho vai falando de frio, a gente vai ficando com frio aqui, apesar do sol ardido, quente, seco que tem aqui, ele vai falando de frio, a gente percebe, ai meu Deus do céu, 7 graus hoje de manhã. Mas pelo relato, deu vários pontos de geadas no país, mas estragos na agricultura, pelo menos não chegou até nós aqui, e olha que nós somos muito bem informados. Então teve geada sim, mas não teve estrago de monta, que seja relativo, como aconteceu ontem. O Marinho Teixeira, lá de Tambaracá, o meu compadre, está dizendo que deu uma geada lá no norte do Paraná, mas é o que está. O Maurício Carneiro Junqueira foi o primeiro que chegou aqui no nosso, na categoria membros do YouTube do Tempo e Dinheiro, dando boa tarde. O Juliano Dorigon, o pessoal está todo aqui, o Reginaldo Pavese de Faxinal, Cachoeira do Sul, o Marco de Antony está dizendo que 14 graus centígrados agora lá no Rio Grande do Sul, Cachoeira do Sul. Em Erechim, Rio Grande do Sul, 16 graus com sol, diz o Wanderlei Carlos Amadei. Corbélia está ensolarada, diz o Juliano Dorigon. Nova Petrópolis, o Erni Osvino Pinou, tempo bom no Rio Grande do Sul, finalmente com sol. Estava faltando o sol lá no Rio Grande do Sul, mas agora hoje está um dia ensolarado. No oeste de Santa Catarina, Neymar Fensky, um dia muito agradável, 19 graus, céu de brigadeiro, frio indo embora, chega de frio, mas vem outra frente aí, ô Neymar. Não está ouvindo aí o Sérgio falando, o Coutinho? A Fabiana Silveira, enfim, lá de Piratini, Rio Grande do Sul, amanheceu com geada, sim, mas agora 15 graus, amplitude térmica ao longo do dia. Está aberto, muito sol entrando. Vamos em frente, confiantes e perseverantes sempre. Daqui a pouquinho, o Vladimir Brandalize, depois do intervalo, deixa eu dar uma piscadinha aí, porque já saiu o USDA
e mudou a concepção dos preços. Olha, a soja deu um salto, está subindo 1,20%, voltou para a casa dos 10, estava 9,90, tá, aí já foi, ultrapassou os 10, 10,21 é a posição novembro, que está sendo negociado lá em Chicago depois do USDA. Certamente a condição da soja veio menor, né, por isso que os preços estão subindo, enquanto que o milho está perdendo 2,67 agora a 3,96, o trigo também perde, o café também perde, mas saiu o USDA e daqui a pouquinho Vlamir Brandalize. Já, depois do intervalo, vamos em frente, Dom Davi. Tem uma dica para você melhorar o seu negócio. Consórcio LS Tractor. Venha saber mais. Se você está querendo investir na sua produção, eu tenho uma dica. Faz um consórcio da LS Tractor. Você vai programar a sua compra sem juros e até 120 meses para pagar. Então passa lá na concessionária LS Tractor para conversar com o pessoal. Aí com certeza você vai dar show. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. A gente aqui no Tempo e Dinheiro, a gente costuma dizer, Altamiro, que você está fazendo, está trazendo uma revolução para a agricultura, uma revolução bem brasileira, né? No caso da cana, claro, todo mundo sabe que o grande problema é a renovação. Isso. Ou seja, uma cana-soca dura de 5 a 6 safras. Isso aí. Você está propondo quantas safras? Olha, nós já estamos com cana, que foi pego ela com 48 toneladas no 9º corte, estamos chegando agora no 13º corte para 90 toneladas. O que a gente está provando ao produtor? É possível? É, mas nem sempre é viável. Nós não queremos, João Batista, pegar uma cana que não é mais rentável e levantar ela e colocar ela em produção para o produtor, mas sim pegar um plantio de cana com as nossas tecnologias colocadas desde o suco do plantio e manter essa cana de 15 a 20 anos no campo com alta produtividade. Esse é o nosso objetivo. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Muito bem, Tempo e Dinheiro de volta com vocês, terça-feira, 12 de agosto de 2025, dia do uso. O uso está rodando, a soja já explodiu de alta, o milho caiu, então a soja está em alta do cash no mercado físico e em alta lá nos futuros da CME, lá em Chicago. Olha o gráfico, mas é engraçado esse gráfico, é bacana, que saiu o uso, o Vlamir vai explicar, mas olha, subiu que nem rojão, né, porque segundo o Vlamir vai explicar, estava tendo um jogo de truco entre o Xi Jinping e o Trump a respeito da soja, né? O pessoal estava achando que o Trump estava trucando, né? E aí a soja estava caindo pela manhã, agora saiu o USDA e essa subida como um rojão. Nesse instante, o vencimento em novembro ganha quanto, Davi? Pode encher a tela, 12 cents, é isso? 12 centes e meio, mais de 1,23% de valor, a 10,22 o bushel da soja para novembro. Vamos ver os 4 principais vencimentos. Estava no vermelho. Mas que vermelho é esse, Davi? Tá certo isso? Não, né? Não, é delay 10 minutos. É delay, não está valendo isso, pode tirar. Davi, ponha a tela das bolsas em tempo real. Aí você vê pelo menos o primeiro vencimento. É isso que está valendo aí. A soja, esse é o primeiro vencimento, 10,21, o milho 13,95, o trigo
5,04 e etc. O café também está no vermelho, o açúcar está no verde, 3% no açúcar, 17 centes a libra. O algodão também ganhando 1,51 a 67,77. O petróleo perdendo 1% a 63,29 dólares por barril. O ouro no vermelho, 3.397 dólares a onça Troia. O que importa para a gente agora é soja, milho e trigo, porque é o momento dos grãos. Tá, sim, vamos ver a soja aqui no Brasil. Tem delay? Tem, o B3 tem delay, né? Põe aí a B3, como é que está nesse instante. Veja aí o horário do último contrato. 13h14. Não tem um delayzinho de 1 minuto, quase que tempo real. Então, na B3, a setembro, 21,51. Está no vermelho aqui no Brasil. Novembro, 21,96. E o janeiro, 22 dólares e 44 centes por saca. Base Porto dos negócios da B3. Agora sim, vinheta do Vlamir. Vamos saber o que está acontecendo com a soja. Vlamir Brandalize no ar. Notícias da soja, com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Dom Vlamir Brandalize fez as contas aí do USDA. Muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos. Fez as contas? Hoje é uma terça-feira nervosa, hein, João Batista? Primeiro, pela manhã, o mercado ontem ele já estava meio desconfiado com relação ao Trump, com relação ao anúncio, né, que ele fez que a China Deveria quadruplicar. Deveria multiplicar por 4 as compras de soja dos Estados Unidos. Aí você está dizendo que o mercado achou que o Trump estava blefando? Ontem ele já tinha subido até pouco, né? Porque ele subiu na faixa de 20, 25 pontos, né? Por causa desse anúncio. E na realidade, se eles comprassem 4 vezes mais, eles comprariam umas 80 milhões de toneladas de soja americana, que não existe isso, né? Então, o mercado viu, não, foi um anúncio muito forte. Vamos ver o que vai falar a China. E a China, agora pela manhã, na manhã deles já, né, na madrugada nossa, anunciou que não tem nada certo. E o Xi Jinping aponta que o Trump está usando a soja como arma de guerra. Então, é a queda de braço, né, João? Então, o mercado veio pela manhã com queda de 10, 15 pontos. E agora mudou de novo, né, João? Mudou de novo porque agora muita gente vendendo contrato de trigo e de milho e comprando soja, porque a soja havia algumas estimativas de que a safra de soja viesse aí na faixa de 118 e 300, que é a menor que a safra passada, que foi de 118,5. Mas o USDA trouxe 116,82. E ele cortou aí 1.200.000 toneladas em relação ao mês passado. Então, isso que está trazendo essa reversão de valores, né? A safra é menor e como o milho teve um aumento expressivo da projeção da safra, muita gente vendendo milho e comprando soja. Então, está havendo troca de posições em favor da soja, que está na alta aí, e enquanto isso o milho está liquidando. Então troca de posições em função do relatório. Os relatórios do USA tinham sido meio mornos aí nos meses anteriores e hoje veio animado, principalmente para a soja, né? Deu uma animada aí porque o mercado interno aqui ele estava mais frágil de manhã, o pessoal já estava tímido, tinha caído o balcão, tinha caído o porto, o dólar também não ajuda aqui, né? O dólar estava em queda, tudo levemente negativo e agora deu uma freada. Agora à tarde pode mudar a figura. Ô, Davi, volta para aquele gráfico, porque o gráfico com o sistema Kendall, né, não é traço direto, mas é tracejado, ele é legal porque mostra, olha, esse primeiro gráfico à direita, tá vendo? Essa subida que nem um rojão, foi o momento que saiu o relatório. Os caras, aí todo mundo apertou o botão comprando. Aí vai lá em cima pula um segundo gráfico, ou seja, o pessoal toma um fôlego para ver se realiza, se vende um pouquinho e tal. Mas olha o gráfico da direita. Então, continua em alta, né, Vlamir? Você que é professor de NBA, sabe muito bem. Explica aí esse segundo momento dessa barra de Kendall em alta da soja. Nesse ponto aí, João, é que o pessoal se posicionou também que tem muito investidor vendendo trigo, e quando ele viu que deu esse passo de alta, ele acredita que é melhor ficar com o contrato de soja, e por isso que tem esse novo picozinho de valor,
porque o mercado vinha subindo 10, 12 pontos e agora já está na faixa de 15 pontos de alta. E pode ver que está esticando aí a nova posição do gráfico aí no lá de Chicago. Então ele está numa nova fase, ou seja, subiu um degrau bem alto, que foi o salto inicial, e agora ainda está esticando, né? Então ele já continua aí, já perto de 15 pontos de alta, atrelado aos demais, né? E atrelado a esse relatório do USA que cortou a safra, e a safra veio bem abaixo do que era esperado, né? Maior, não tinha Safra americana. projeção. Não Mais tinha projeção. Mais de 1 milhão, né? Você disse? 1.200.000 abaixo do mês passado, mas ela veio bem abaixo de todas as estimativas. Eu acreditava que pudesse cair aí uns 500.000 toneladas pela qualidade das lavouras que vinha perdendo, né? Mas ele caiu muito mais. Então, isso que está fazendo o investidor apostar na linha de cima, né? E não estão olhando para a China hoje, né? Então, isso é o novo normal, porque ainda tem. Isso que eu ia perguntar, deixa eu perguntar. Ó. Ainda tem a China. Se a China vier, o que vai acontecer? Quando a China comprar mesmo, João, a gente tem que esperar que vai subir uns 30 pontos só no primeiro movimento aí de alta, né? Porque o mercado, quando vê a China, aí sim ele vai sentir que tem demanda, e quando é demanda física, aí o mercado reage mais forte, né? Daí é 30, 20, depende do volume que comprarem aí nas primeiras negociações, até uns 40 pontos pode saltar. Mas isso é um fator que ninguém sabe, né? Enquanto tiver a guerra comercial, enquanto eles estiverem comprando por aqui, não vai comprar por lá, né? Tá, isso está 10,30 hoje praticamente, né, no novembro. Se pular 30, vai ultrapassar 10,5. Essa é o primeiro, é o segundo soluço, o segundo degrau, é isso? 10,5 para cima, né? Exatamente. As posições mais longas lá de julho em diante do ano que vem é a posição de 10,5 para frente, ainda com a resistência muito forte no 11, né, João? A nível de 10,80 a 11 tem muita pressão de venda de contratos lá, esperando quando chegar o pessoal vender, né? Pois é, falamos ontem com o Maurício Belinello, um professor de operações, né, de mercado. Pessoal, quando está subindo, você não pega, deixa subir. Depois, quando bater lá em cima, nos 11,10 que você falou, 11,20, aí sim é uma coisa para se pensar. Mas, por enquanto, deixa subir. Você concorda, Vladimir? Hoje sim, tem que deixar subir aí, porque pro produtor, o mercado ele não tem fôlego baixista, porque quanto corta a safra americana, que é o segundo produtor mundial, e a cotação da soja, ela é feita em Chicago, né? Porque os investidores olham para o umbigo americano sempre, automaticamente isso é um fator importante, né, João, para dar lastro, né? Vamos ver o que o USDA trouxe aqui com relação à China. Olha, ele manteve a China importando 108 milhões de toneladas aí nessa safra. Aliás, 112 milhões de toneladas de importações. E é um recorde histórico da China aí de importação, provavelmente, que vem a acontecer. E as vendas maiores são brasileiras, né? Tá. Já vamos ver as consequências disso para os preços no Brasil, porque o cavalão sumiu ou continua lá? Olha, em princípio ele está muito perto. Ele estava querendo fugir de manhã. Em média, de manhã, as cotações de balcão tinham recuado R$1, o mercado de Porto também tinha recuado R$1. Mas esse novo salto aí do mercado de Chicago pode reverter, e agora à tarde o pessoal voltar a pagar esse R$1 a mais aí, equilibrar com o nível de ontem, que era cavalinho encilhado, né, João? O cavalo tá bonito, ainda tá por aí, é a semana dele, vai continuar porque o produtor precisa fazer caixa, né? Tá, o Davi agora vai colocar de novo o telefone do clube para o pessoal saber dos prêmios. Dá um spoiler do prêmio. Fala do prêmio. Olha, João, ontem os prêmios tinham caído 10, 15 pontos em relação do comprador. No final do dia ele voltou a equilibrar e hoje ele está aí falando na faixa de 200 a 210 pontos acima de Chicago. Voltou a ter prêmio forte, João. Tá, isso dá quanto em reais? Tá dando no Porto aí de 141 a 144 nos portos aí de agosto, setembro, outubro, né? Tá em reais o quê? R$25. No caso do prêmio daí, né? Tá bom. Então saiba dos prêmios antes de você negociar, use esse telefone, entre no clube, tem 7 dias grátis para você entrar no clube, tem lá 15 grupos, tem um grupo exclusivo de soja, milho e trigo, aí você vai encontrar os prêmios lá dentro do grupo do soja. Então entrem lá, 7 dias grátis, 19998132915.
é um telefone que a dona Leia da Luz vai ter imenso prazer de colocar você dentro do clube. Seja o produtor rural mais bem informado do nosso Brasil. Antes de falar do milho, então vamos passar uma régua na soja. O que o produtor tem que fazer nesse instante, Vlamir? Olha, João, tem que se proteger, né? Quem está fazendo venda está num momento bom, porque temos que alertar que mais cedo ou mais tarde essa guerra comercial China-Estados Unidos ela vai chegar num ponto de equilíbrio entre ambos, né? E aí, possivelmente, os chineses devem diminuir a pressão de compra no mercado brasileiro. E aí podemos ter queda de prêmio, pode ter liquidez interna diminuída, porque ainda tem muita soja, né? Nós estamos perto de 120 milhões de toneladas negociadas, mas tem 50 milhões na mão do produtor, né? Tem uma safra inteira da Argentina na mão do produtor aqui no mercado brasileiro, né, João? 50 milhões para negociar, estou marcando aqui. É muita soja. Agora, se o segundo telefone quer operar na bolsa, quer travar esse preço, quer participar da alta, ok? Olha o telefone para você saber quanto custa a operação. Ligue para o Fernando Sofiati, que é o nosso operador credenciado pela CVM, né? Ele tem uma tela da XP na frente dele ali. Ele diz para você: olha, a posição, o julho do ano que vem na soja custa tanto, lá em Chicago, na B3, daqui a pouco eu vou falar do milho, mas use esse telefone para você consultar de graça, gratuitamente de graça, 19971108610. Não custa nada, né, pessoal? Dá uma ligadinha. Fernando, quanto custa uma operação para a gente travar aqui ou participar da alta lá? 19971108610. Daqui a pouco eu volto para falar, depois que eu falar de milho. Então vamos lá. Agora, Davi da Luz, vamos voltar ao tempo real? Vamos? Não, é porque não adianta, isso daí é delay, né? Isso, Davi. Ó, a soja está com 10,30, quase 2% de alta. Bah, subiu, hein? Tá subindo. E o milho descendo, 2,36 lá em Chicago. Milho americano, 3,97. Ok, Davi, você tem razão. Vamos ver como é que está o milho americano, mesmo com delay. Só para como referência, para o Vlamir comentar. Dom Vlamir, ó, setembro 3,72, dezembro 3,95,5, março 4,13, maio 4,23 dólares. Estava assim às 13h14. Agora são 13h27. Agora, milho no Brasil, na B3, é isso que importa para os produtores brasileiros. O último contrato às 13h21, portanto, há 5 minutos atrás. Setembro a 64,80. Novembro 67,04, janeiro 70,05 e o março está parado lá às 13 horas, praticamente, a R$ 73,65 no vermelho, o milho no Brasil. Vlamir. João, e é possível que a B3 caia mais agora à tarde por causa de Chicago, né? Então existe essa possibilidade porque o mercado segue de olho no Porto, né? Porto hoje com Chicago em queda, com dólar em queda, então não tem muito suporte para segurar. Nós vimos aí que o setembro perdeu 65, o março lá perdeu 75, 74, agora desceu para pouco mais de 73. É safra grande, né? A safra já indo para o final de colheita, muito milho para ser negociado. Isso é a tranquilidade do mercado interno. Isso é uma tranquilidade para o pessoal de consumo, né? O que a gente vê para frente é que os fundamentos do milho continuam bons, né? Mesmo que lá em Chicago teve uma queda forte nos indicativos hoje, por causa do relatório também, mas os fundamentos do milho continuam positivos, né, João? Porque mesmo com esse avanço da safra americana, ele vai trazer um déficit mundial novamente, né? Então, só para comparar, no relatório do mês passado, o USDA apontou a safra americana com 398,9 milhões de toneladas. Um pouquinho menos de 399, né? E olha o número dessa semana, agora de hoje, 425,3. Ele aumentou nada mais, nada menos do que 26 milhões e meio praticamente de toneladas. Então, ele aumentou uma safra gigantesca na oferta, né? Mas mesmo assim, o quadro mundial, só para comparar, ele sai de uma produção estimada que era 1 bilhão de toneladas, 1 bilhão e 263,7, e veio para 1 bilhão 288,6. Aumentou a produção mundial, mas o consumo era 1 bilhão 275, agora veio para 1 bilhão 289. Então,
a produção, mesmo recorde histórica, não vai conseguir suprir o consumo. Vai continuar consumindo estoque. Então, isso, para o médio e longo prazo, para o milho é positivo, João. Quando você Ele fala. não tem muito, ele não tem uma tendência de sair caindo, como ele está caindo hoje. Sim. Hoje é relatório, ele não tem a tendência de continuar caindo. Hoje é o dia de queda, mas na sequência, depois ele recupera um pouco de fôlego. Quando você fala médio e longo prazo, o que que é? 3 a 6, 8 meses, né, para frente, que são as posições de médio e longo prazo, né? Um ano já é longo prazo também, né? 6 O ano que meses. vem, julho. 6 meses batendo na B3. É isso? Exatamente. Então põe, na Davi, B3. põe a B3 aí para a gente raciocinar. Então, hoje na B3 está em queda, que é o impacto do momento, né? Olha o março aí. Estava agora há pouco, vamos pegar março, vai, 73,65, já teve 75,50, já caiu R$2, né? O março caiu R$2. Caiu. R$2. 2. E aí, o impacto de agora. E na sua impressão, ele continua caindo ou já começa a dar uma subidinha? Olha, João, ainda essa semana, no caso do milho, ao contrário da soja, né? O caso do milho pode cair um pouco mais, justamente porque tem os fatores todos que estão agindo: dólar negativo, Chicago negativa e colheita positiva, vamos dizer assim, colheita acelerada. Então isso pressiona, né? Mas o mercado já está tentando se acomodar aí lá em Chicago, ele já esteve trabalhando mais fraco. A própria B3 também já vai tentar se equilibrar, vai ficar de um olho lá em Chicago e outro no dólar. Ou seja, aparentemente o susto mesmo, ele aconteceu agora por volta da 1h15, 1h20, que foi o susto maior. Daqui para frente o mercado um pouco mais acomodado. Ou seja, esse março aí de 73 é uma projeção a futuro. Quando chegar a março, pode estar bem mais alto. É isso que você está querendo dizer, né? Pode estar, sim, porque o mercado de Chicago mostra as posições do ano que vem 10, 12% a mais do que está hoje. E hoje nós estamos, só para comparar, o mercado de Porto está uns 64%. E se você pegar e colocar 12%, ele vai dar 70, 71. Então, por enquanto, o mercado mostra que março vai estar acima de R$70 lá, principalmente porque a safra de milho de verão agora que está sendo plantada, começou a ser plantada, aparentemente ela vai ser bem menor do que o ano passado. Então nós vamos ter uma oferta menor na safra de verão e parte desse milho da safrinha vai ser demandado no mercado doméstico e também seguirá com a exportação, né? Nós continuamos vendendo muito forte milho. Dá para ver que o relatório de ontem da CSEX, nos primeiros 6 dias do mês de agosto, embarcou 1.763,5 mil toneladas, ou seja, já passou de 1.763 mil toneladas embarcadas até sexta-feira passada. Então o ritmo de embarque veio acelerado nesse agosto. Isso é bom sinal para o milho, né, João? Porque ele dá fôlego na exportação, né? E temos aí muitos compradores aí que tradicionalmente compram milho brasileiro e não americano. Mesmo com a safra americana maior, eles vão continuar comprando por aqui, né? Um dos casos é o próprio Irã, né? Bom, enfim, 2 caminhos, né? Para nos dar 3, né? 2 caminhos. Vai segurar o milho, né? Trave contra a queda, né? Porque está segurando, né? Ah, não, eu vou vender e vou fazer participado de alta, ou seja, compro uma call. Então é put e call. Quanto custa? Põe o telefone, Davi, liga para o Fernando. Fernando Sofiati, 19971108610. É de graça para você saber quanto custa uma operação na B3 de milho, seja para travar contra a baixa, seja para participar da alta. Certo, Dom Vlamir? É isso aí, João Batista, é certíssimo. E eu estava falando da exportação do milho. Vamos falar um pouquinho da exportação da soja para fechar o negócio aí, para o pessoal ter uma ideia. Com relação à soja, a CSEX, 2.774,5 mil toneladas embarcadas agora nesses primeiros 6 dias do mês de agosto. Soja, farelo e óleo, 1.451,1 milhões de dólares. Já está raspando a casa dos 8 bilhões de reais em 6 dias. Dá quase 1,5 bilhão por dia de exportação do complexo soja. É isso aí que faz a economia brasileira ainda estar sobrevivendo bem, né? Então tá, para passar a régua, eu vou pedir para o Davi de novo botar em tempo real como é que estão os preços. Primeiro vencimento da soja novembro nas bolsas, Davi. Pode botar as bolsas aí.
Ó, 10,29, 1,94. Chegou a beliscar os 2% ali de alta, agora 10,29. Lembrando que antes do USDA estava 9 e o quê, Davi? O Vlamir estava 9,80? Exatamente, 9,80, 9,90 por aí. Então teve Ó, um a crescimento subidona. importante. Né? Põe em tempo real para a gente ver o gráfico, Davi. Depois você volta aí Ó o gráfico lá. Como é que tá? Agora Ó, tá vermelhou vendo ali, aí? né? 18 de alta, cara. Agora ela já cansou, né? Agora o pessoal Ó. já viu que deu aquele pico, agora começa a fazer. Ele já fez Terceira. a segunda barrinha da alta, agora é Agora hora a de terceira. Aí, ó, que legal. Agora ele já está fazendo aquela liquidação diária para fazer lucros diários, a day trade, né? O day trade começa a atuar agora depois da 1h30 em diante. E também pode ser que depois, lá pelas 2, comece a pegar. Já 2 já é quase praticamente já são, né? Depois das pega outra 2h30 barra. no final, ele pode tentar dar um picozinho se o pessoal continuar invertendo e vendendo trigo e milho. Daí ele pode se proteger na soja, liquidando trigo e milho. Então agora, põe em tempo real as bolsas para a gente ver o primeiro vencimento do milho, perdendo 2,56 a 3,96. E para encerrar, o trigo perdendo 75, 5,05. Estão vendendo o trigo por quê, Vlamir? Estão vendendo trigo, João. Deixa eu ver o que o USDA trouxe aqui para te contar. Eu acho que o mercado do trigo ele veio com uma safra americana um pouquinho maior que era esperado. Na realidade, ele manteve a safra de trigo americana. Sim. Em 52,5, arredondando milhões de toneladas, quase a mesma coisa do mês passado, e o mercado acreditava que devido à qualidade da safra ser ruim, o USDA deveria cortar a safra de trigo. Não cortou, Tá bom. Isso é um peso negativo. Ele cortou um pouquinho a safra da Argentina, que seria positivo, mas dos outros países, vamos ver a Rússia, manteve uma safra da Rússia 83,500, 22 ali da Ucrânia, Canadá 35, Austrália 31. Basicamente, o mercado esperava que tivesse um corte da safra e não veio, né, João? É isso que traz liquidação do trigo também. Ok, passa a régua para quem está chegando, que é uma terça-feira especial, teve o relatório do USDA, o preço da soja explodiu, né? Teve um corte aí, que, como o Vlamir já antecipou, na safra americana de 1.200.000 toneladas a menos que os americanos vão produzir, portanto, subiu a soja, ainda pode subir mais já quando o Xi Jinping começar a comprar a soja. Resumir bem, Dom Vlamir? Exatamente, é isso aí, João. Hoje o relatório veio positivo para a soja, leve negativo para trigo e milho. A milho aumentou muito a produção, mais de 26 milhões de toneladas. O trigo manteve a safra, mas o mercado esperava que ia cortar. A soja esperava uma safra parecida, um pouco menos, alguns um pouco mais, e cortou bem, 1.200.000, que não se citou. Isso é positivo para a soja, foi negativo para o trigo, para o milho, mas a tendência de trigo e milho não é de queda. É hoje o relatório. Amanhã já fica no retrovisor, João. E a boa notícia da terça-feira é que a CSEX mostra que nós já estamos com quase 8 bilhões de reais em divisas do complexo soja em 6 dias úteis. E o milho já faturou 2,2 bilhões de reais também na exportação nesse mês. É dinheiro que está entrando, João Batista. Viva o produtor brasileiro, apesar de tudo. Como a gente fala aqui, né? Sempre em defesa do agro. Porque os fatos estão aí, não adianta. Tem narrativas, mas também temos os fatos. Dom Vlamir Brandalize, mais uma vez, muito obrigado. Até amanhã, vamos em frente. É isso aí, João Batista. Amanhã, diretamente do sul de Santa Catarina. Vamos estar lá para baixo amanhã. Amanhã muito falamos bem. de lá. Até amanhã. Um grande abraço. E leva a gaita que o pessoal gosta aí. Até mais. Até amanhã. Vou dar os preços do trigo, daqui a pouco eu vou falar sobre o Consecana e daqui a pouco também, na sequência, já vamos chamar o professor Paulo Moura, para falar da política brasileira. Está aí o trigo no vermelho hoje, né? O pessoal está vendendo trigo, o Vlamir acabou de dizer, vendendo trigo e milho para comprar soja. O trigo com delay, né, às 13h26, estava 5,05 dólares por bushel. Lá em Chicago, dezembro, 5,26,5, março, 5,45 e maio, 5,58. Muito bem, agora eu quero falar de cana, de produção de cana, eu quero falar do Consecana. O Consecana é um conselho que se forma para se estabelecer os preços, tanto para as usinas, em forma que está congregado na única União das Usinas, União das Indústrias de Cana, que é a única, e do outro lado a produção
que está debaixo do guarda-chuva da Orplana, Organização das Entidades de Produtores de Cana do Brasil. Importante, primeiro já começar, eu vou falar que a reunião foi ontem, mas é importante já começar a dividir bem as coisas. Muita gente confunde que é uma coisa só. Não, você tem a usina que esmaga a cana, que faz açúcar e álcool, que se defende nas bolsas e tal. E tem a Orplana, que são a Organização dos Produtores, são só embaixo do guarda-chuva da Orplana, é quase 1 milhão de hectares de cana do centro-sul aqui do Brasil, do Sudeste, de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, principalmente, né? São 35 entidades debaixo desse guarda-chuva chamado Orplana que produzem cana em 1 milhão de hectares. Só que o preço é definido, e essa é a briga, pelo Consecana, porque para a Única, o preço tem que ser a mercado. Mas ela vende açúcar e álcool no mercado, nas bolsas. E os produtores? Os produtores vendem cana-de-açúcar, não vende açúcar, não vende álcool. E cana-de-açúcar, essa que defende a Orplana diz assim, nós temos que levar pelo custo e não pela venda. Porque custa em reais, tem imposto, nossa, tem custo de vida, tem salários, tal. Isso é custo. Então, o Consecana está estabelecido há 20 anos, que tem que ser estabelecido pelo custo. Só que a Única agora não quer. A Única quer mudar. Ontem teve finalmente uma reunião das duas entidades, Única e Orplana, e não se chegou a nenhum consenso, nenhum resultado. A Única continua insistindo em querer pagar a ATR, que é açúcar totais recolhidos por quilo, a 1,14. E a Orplana quer manter o que está estabelecido a 1,24. O que vai acontecer? Como não houve nenhum acordo, a conclusão óbvia é que o produtor de cana vai continuar entregando a sua cana na usina por 1,24. E a Única vai dizer, não, mas é 1,14. E aí o que vai acontecer? Vai judicializar, eles vão para a justiça. E fica valendo o que está estabelecido no contrato. O que é estabelecido hoje no Consecana? 1,24. Agora, o que ficou muito chato, ruim ontem, é que a Única, mais uma vez, exige que os membros da Orplana no Consecana sejam mudados. Aí o pessoal da Orplana fala assim, mas não é possível, parece conversa de criança. Vocês querem definir o que nós temos que decidir aqui? Você acha que nós, né, que estamos trabalhando em cima dessa defesa do produtor, da grana do produtor, vamos abandonar isso para botar outras pessoas? Para quê? Por quê? Que ingerência inaceitável é essa? Essa é a conclusão. Tem mais uma reunião convocada do Consecana para setembro, para na tentativa de se encontrar um número que satisfaça os dois lados. Mas, por enquanto, 1,24 é a ATR que vale para os produtores e eles estão entregando cana nesse valor. Então, é preciso, sim, que a Única e que a Orplana cheguem a um consenso para evitar esse gasto com os advogados, essa judicialização que vai acontecer. Vai ter greve? Não. Não vai entregar? Não. Todos querem chegar num acordo. Mas é o acordo que está estabelecido pelo Consecana há 20 anos. Ou seja, não é pelo mercado, é pelo custo. Né? Quanto custa para se produzir cana? Essa é a definição da Orplana. Nós vamos trazer entrevista com o pessoal da Orplana, o pessoal da Única está sendo convidado para usar aqui o nosso espaço do Tempo e Dinheiro para esclarecer a situação dos produtores de cana do meu Brasil. Como nós sempre dizemos aqui, nós estamos sempre em defesa do agro, da informação precisa desses esclarecimentos dos dois lados, beleza? É assim que nós vamos aqui no Tempo e Dinheiro. Agora eu vou chamar o Sérgio Braga. Assim, peraí, teve um assunto que o Davi está me dizendo aqui. Muito interessante, está tendo uma guerra de vídeos entre as duas entidades, e esses vídeos, tanto da Única quanto da Orplana, nós estamos subindo no nosso site, o Tempo e Dinheiro Oficial, que é o nosso site. Os dois vídeos na íntegra estão lá para vocês ouvirem a posição das duas entidades. Vamos dar um pedacinho da Única, Davi. Como é que a Única está se posicionando em forma de vídeo? Bem barato. É combinado. O setor sucroenergético vive um momento de incerteza. 2 índices diferentes para o valor do ATR estão sendo divulgados. E isso está gerando confusão para produtores e usinas. A raiz dessa instabilidade... Ok. A íntegra, porque aí a defesa da Única, que é longo vídeo, você tem que ouvir lá no site. Agora a defesa, o vídeo da Orplana respondendo para a Única. Veja aí. Olá a todos, José Guilherme Nogueira da Orplana. Gostaria de trazer alguns esclarecimentos para você, produtor rural, indústria e usuário do Consecana. Para nós,
o Consecana é uma ferramenta fundamental que traz transparência, previsibilidade e segurança para ambas as partes. Nesse sentido, não seria em nenhum momento adequado a Orplana ser contra qualquer processo revisional. A Orplana é favorável a fazer a implementação da revisão nos termos que foram acordados. Ok, então essa é a posição da Orplana, o CEO da Orplana é o José Guilherme Nogueira que está falando aí. Ouça a posição da Orplana e ouça a posição da Única, para que o senhor e a senhora sejam os produtores rurais muito bem informados. Não serve só apenas para os produtores de cana, para o setor de cana, hein? Isso é válido praticamente para a gente entender como é que é o processo de negociação de custo, de bolsa, valor de mercado, para todas as produções aqui do meio Brasil, para todas as mercadorias. Ouça os dois lados para a gente aprender e ser cada vez mais muito bem informados. Agora sim, eu já ia chamar o Paulo Moura, mas daqui a pouco o Paulo Moura, porque agora os preços dos HFs, os preços das hortaliças, dos hortifrutis, nesse instante com o Sérgio Braga. Sérgio Braga, é com você. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Com a apuração do CPEA e apoio da LS Tractor, começamos pelo preço do leite, captado no mês de junho, pago agora ao produtor de Goiás. A média do estado, R$ 2,52 mais 74. Ovo branco, em Bastos, São Paulo, a caixa de 30 dúzias FOB a R$ 154,80. Tem a batata Asterix especial no atacado do Rio de Janeiro, capital, saco de 25 quilos a R$ 56,00 mais 25 centavos. Tomate, salada longa vida 2A, o produtor em Araguari, a caixa aberta R$ 61,67. E a maçã Fuji, embalada, miúda, em Fraiburgo, a caixa de 18 quilos a R$ 122,00. Mais uma vez, lembrando que as notícias dos hortifrutis têm apoio da LS Tractor, que também tem hoje o destaque, mostrando exatamente a versatilidade de uma nova máquina, de uma máquina que é o LS R50. Acompanhe o destaque de hoje. Me diz uma coisa, isso aqui tu já dominou todas essas opções? Sim, isso foi uma coisa que até antes de adquirir, né? Eu lembro que quando fizeram a entrega técnica para mim, praticamente assim, isso já era tudo de conhecimento, sim. De domínio meu, né? Muito da minha aquisição foi, Astor, que assim, ó, eu percebi, diante das funcionalidades e das opções que ele tinha, um dos tratores mais completos para a minha necessidade. Trator compacto pequeno, né? Nenhum de nós dois é pequeno e você está confortável no trator, né? Claro que quando eu comprei ele, eu senti ele grande, né? Sim. Mas hoje eu sinto ele muito compacto. Um outro diferencial desse trator, né, que certamente foi o decisivo, o motor 4 cilindros, né? Sim, exatamente. Imagina, eu já vinha de um trator 1 cilindro, né? E quando eu fui conhecer, daí a minha primeira ideia era o G40, 3 cilindros, eu já estava muito feliz. Mas uma das coisas que o Coleto me falou daí, que isso eu não esqueci, né? Ele falou, olha Jimmy, 3 cilindros já é show de bola. Mas viu, se tu puder encaixar o 4 cilindros, não pensa duas vezes, 4 cilindros, 4 cilindros. É verdade. Né? E eu levei em conta muito isso. E assim, ó, o R50 para mim, pouca diferença de preço, eu achei, né? Não achei uma grande diferença de preço. E eu tenho um trator assim que fora da parreira eu também posso usar ele muito bem. A questão das tecnologias, esse trator aqui, o R50, foi uma aquisição para nós muito boa, né? Tem nos facilitado muito o serviço. Você vai evoluindo, né? E não é só a questão de adquirir, mas o prazer de você saber que você está fazendo uma coisa e você está tendo um retorno positivo. É o prazer da conquista, né? E toda a família ganha com isso, porque ele traz seu retorno, né? Todos tiram proveito disso, né?
Tecnologia sul-coreana da LS Tractor, mas o coração é brasileiro e serve muito bem os tratores da LS em várias atividades no Brasil, principalmente aí naquele parreiral de uva, hein? Que beleza, hein? Ok, vamos falar agora, vamos voltar agora a falar de política. Nós estamos hoje com a enquete, porque aí agora é geopolítica, porque o Lula está querendo e insistindo em levar o Brasil para os braços do Xi Jinping ou do Putin, e o Trump não quer. Aí nós estamos perguntando para você, na nossa enquete, em termos econômicos e políticos, o Brasil deveria ser aliado de qual país? Nesse instante, 820 votos. Os Estados Unidos está ganhando, claro, 86% da preferência, principalmente dos produtores, né? A China, quanto? 10% de China. Quanto está a Rússia? Desculpa aqui, entrou 1% para a Rússia e 3% para a Europa. 10% para a China, hein? E o Lula se abraçando com o Xi Jinping, ligando para o Xi Jinping, o Amorim querendo dividir os produtores de soja do Brasil. Não, o americano é concorrente não existe mais nenhuma, eles fazem o preço. O Amorim, você não entende nada de comércio de soja, fica na sua aí, né? E nós vamos agora falar da política aqui do Brasil, começando primeiro pelo compromisso do presidente da Câmara de colocar a anistia. Ele está dizendo que não tem clima agora para votar. Ele fala uma coisa hoje, desdiz depois, meia hora depois. Um presidente de Câmara dos Deputados tem que ser essencialmente aquele cara que prometeu, tem que garantir. E ele não está garantindo. Então agora ele está dizendo que não há clima para votar a anistia, conforme ele prometeu aos deputados bolsonaristas. Fora isso, nós temos a questão da liberação do Bolsonaro. Ontem até nós colocamos na enquete de ontem que se Bolsonaro não for condenado, ele pode ir para as eleições, mas parece que temos duas informações do Estadão. Primeiro, dizendo que o ministro Luiz Fux e o ministro Mendonça podem segurar os julgamentos do Bolsonaro, né? Podem segurar. E a outra manchete já diz o contrário. A CNN diz que o Fux não deve pedir vista, mas pode divergir sobre o caso Bolsonaro. Para entender essa salada, será que Bolsonaro vai ser condenado, vai ser preso ou vai ser liberado e vai estar presente nas eleições do ano que vem? Está conosco o professor Paulo Moura, do Dextra. Professor, muito obrigado pela presença. Boa tarde. Boa tarde, João. Boa tarde aos amigos do Tempo e Dinheiro. Vamos começar pelo Fux, pelo Mendonça, e sobre a questão do Bolsonaro. Você acha que ele pode ser liberado para ter o seu nome para concorrer às eleições do ano que vem, ou ele vai acabar sendo condenado, professor? Olha, João, é complicada a situação, né? Ao que tudo indica, nem o Mendonça, nem o Fux vão obstaculizar o andamento do processo. Nós estamos praticamente há um mês e meio da condenação do presidente Bolsonaro. O que pode acontecer, do meu ponto de vista, é que o presidente seja condenado e, eventualmente, conforme o andar da carruagem das pressões do governo Trump contra o STF, pode ser que a coisa se resolva mais adiante. Mas eu estou vendo um olhar pessimista a possibilidade de que o julgamento seja postergado, que o Fux peça vistas, que o Mendonça ajude o Fux a segurar o processo, né? Acho que não vai acontecer. De fato, o presidente Bolsonaro já está preso, né? Está indo a prestação. A primeira prestação foi as medidas cautelares, a segunda prestação é a prisão domiciliar. Terceira prestação, ao que tudo indica, no final de setembro, teremos o presidente preso definitivamente, e não em prisão domiciliar, em regime fechado, possivelmente numa unidade militar. O que não significa que isso não possa ser revertido ainda antes da eleição de 2026, mas eu não estou otimista no curto prazo, não, João. Então, fazendo um resumo, você acha que tanto o Fux e o Mendonça podem até tentar segurar, mas serão votos vencidos, Bolsonaro será julgado, e aí, para gáudio e alegria e vingança do Lula e dos seus esquerdistas, haverá aquela foto do Bolsonaro na cadeia, na prisão, é isso? João, na verdade, eu não acho que o Fux e o Mendonça vão tentar segurar, né? O que pode acontecer é eles pedirem redução de pena. As informações que circulam nos meios políticos e jurídicos são de que tanto o Fux quanto o Mendonça vão deixar o processo seguir adiante, consequentemente, com o presidente Bolsonaro preso em regime fechado. Então, vamos deixar isso bem claro.
Esse é o primeiro que caso. pode acontecer que haja divergência quanto à pena, né? Essa que é a questão que pode acontecer lá. Mas a esperança é a última que morre. Nós estamos diante de uma situação de pressão significativa do governo norte-americano, de possibilidade de novas rodadas de sanções do governo Trump contra autoridades do judiciário e do sistema político brasileiro, e pode ser que isso mude o curso do processo antes da eleição de 2026. Então, se houver pressão... Quer dizer, e você acha que essas pressões surtiriam efeito agora, no momento que se decide pela prisão dele, ou acontece a prisão e depois, no ano que vem, dando tempo ao tempo, as coisas venham a mudar e ele pode, lá no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, se safar e colocar o seu nome na urna, é isso? João, assim, o que é preciso levar em consideração é o seguinte: o que preside a estratégia do governo norte-americano é a intenção de tirar o Brasil da área de influência da China. Esse aspecto aqui me surpreendeu positivamente, o resultado da enquete que tu fizeste aí, mostrando que a maioria dos produtores rurais querem alinhamento com os Estados Unidos. Então, como o objetivo do Trump é tirar o Brasil da área de influência da China, eu acho que haverá movimentos decisivos do governo americano antes da eleição de 2026, assim como o governo Biden interferiu decisivamente para garantir a eleição do Lula. Eu acho que o governo Trump vai agir efetivamente para influenciar o resultado da eleição de 2026. E a minha esperança está aí, tá? No fato de que o governo Trump não vai assistir de olhos fechados o Brasil se jogar nos braços da China. E então a gente tem que observar um jogo que é uma maratona, não é uma corrida de curto prazo, apesar de às vezes no curto prazo a gente sofrer algum revés, né, e não ter o resultado que a gente imaginava. Eu estou observando o jogo no plano geral e no longo prazo. Então nós temos tempo ainda até a eleição de 2026 e acho que o governo Trump está jogando com esse calendário. Muito bem, nós temos então duas decisões em dois tribunais, o Superior Tribunal Eleitoral e o Superior Tribunal, o STF, o Federal. Ok, dois tribunais, vamos dar tempo ao tempo. Agora, nós temos também o Congresso, a Câmara e o Senado. O Senado tem essa questão do impeachment do Alexandre de Moraes e na Câmara a anistia para os presos políticos. Aí vem o presidente da Câmara, o Hugo Mota, fala uma coisa hoje, no dia seguinte ele não garante. Como é que você analisa isso? O Hugo Mota e o Alcolumbre estão entre a cruz e a espada, João. Eles são alvos de investigações do STF. Então, eles estão simultaneamente ameaçados pelo STF e simultaneamente ameaçados de sanções do governo norte-americano. E aí nós vamos ter que observar o que vai pesar mais, né? O fato é que na Câmara dos Deputados houve um acordo entre o PP, União Brasil, o PL, Partido Novo e o PSD do Kassab para votar a anistia. E esses partidos somados compõem pelo menos 261 votos a favor da anistia e a favor do fim do foro privilegiado. O fim do foro privilegiado tira da cabeça dos parlamentares a espada do STF. E no Senado, 41 senadores já assinaram a favor da anistia. Então, o Alcolumbre, neste momento, assim como o Mota, tem revelado mais suscetibilidade à pressão do STF. Mas o jogo, como eu disse, é uma maratona e acredito, amanhã, quarta-feira, tem reunião do Eduardo Bolsonaro na Casa Branca para discutir o andamento do jogo, e eu não descarto que o governo americano anuncie uma nova rodada de sanções contra autoridades jurídicas e políticas brasileiras, de maneira que a gente tem que ir acompanhando o jogo, né? A eleição de 2026 está longe e eu acho que o governo Trump tem muito mais poder de fogo nesse contexto do que o STF. Tá, a última colocação é essa, que eu imagino que seja uma provocação que o Lula está fazendo, ligando para o Xi Jinping, ficar uma hora no telefone pendurado, ninguém sabe o que eles falaram, só tem as versões, e tem essa daí, a manchete, né, parceria estratégica bilateral, né? Parece que é uma provocação ao Trump, né, um jogo de forças, e tem esse avião russo, põe aí, Davi. Ô, professor, o que tem nesse avião aí? Você está sabendo alguma coisa? Não sei o que tem no avião, mas certamente os dois fatos são provocações
do governo Lula ao governo Trump, né? Ou seja, o Lula, ao invés de querer sentar para negociar com o governo Trump, ele está buscando seus parceiros do BRICS para se contrapor ao Trump, buscando a China, buscando a Rússia, né? E essa sinalização revela que o Trump deve escalar. A consequência dessas duas situações, esse avião é um avião sancionado, a empresa aérea que controla esse avião está sancionada por transportar mercadorias para países que estão sob sanções do governo norte-americano. E o governo brasileiro autoriza a aterrissagem desse avião no Brasil. Não se sabe para onde ele vai, se vai para a Venezuela, para onde ele vai, para a Colômbia, para onde é que vai, se desembarcou mercadorias no Brasil, mas o fato é que o governo americano está observando tudo isso, né? E ambas as sinalizações, tanto de aproximação do Lula com a China, quanto a receptividade desse avião russo no Brasil, vão provocar consequências, não tenho dúvida disso. Tá, e enquanto isso, o Lula está querendo retaliar as sanções do Trump, enquanto que os produtores do Brasil, as empresas, né, estão pedindo, pelo amor de Deus, para haver negociação e agora está falando em retaliação. Temos que acompanhar, não vai acabar bem essa história, né, professor? Não vai, João. Se o Brasil retaliar, o Trump dobra a aposta, aumenta as tarifas, né? O empresariado brasileiro começa a perceber que o Lula não está interessado em resolver o problema, o Lula está interessado em usar o problema eleitoralmente a seu favor, que agora não tem funcionado muito, né? Mas o governo está apostando nessa via e, infelizmente, quem paga a conta é o empresariado brasileiro e, no final das contas, é o consumidor brasileiro, né? Os empregos das empresas sancionadas vão dançar, as empresas vão perder mercado, a situação vai se complicar e Lula não tem revelado interesse em resolver o problema, tem revelado muito mais interesse em utilizar o problema como um trunfo eleitoral. E o resultado disso é absolutamente negativo para o Brasil. Estou recebendo aqui informação que o Lula já tem pronto um projeto para regular as redes sociais, ou seja, quer impor a censura, quer nos tirar do ar. Então, a gente fica de novo pedindo aos nossos amigos produtores para apoiarem o professor Paulo Moura na sua iniciativa praticamente solitária lá no Dextra, às próprias custas, né, a própria sorte, tentando fazer chegar essa informação preciosa que nós passamos aqui para vocês lá no canal do professor no YouTube, no Dextra. Entrem no Dextra, apoie o professor Paulo Moura, como também nosso pedido, apoie o Tempo e Dinheiro. Estamos aqui carregando essa imagem fantástica que é a bandeira brasileira, às próprias custas, com muita dificuldade. Então, apoie o Tempo e Dinheiro e apoie o professor Paulo Moura. Professor Paulo, muito obrigado mais uma vez, muito boa tarde, vamos em frente. João, um grande abraço, muito obrigado pela oportunidade, estou sempre à disposição do Tempo e Dinheiro e dos espectadores deste canal. Então, vamos em frente, viva o Brasil, muito importante. Só falta agora querer botar censura em cima da gente. Oh, meu Deus do céu, que bacana. Ok, Paulo, até mais. Vamos agora às notícias do café, porque a geada só lambeu ontem e os preços estão em queda hoje. Preciso confirmar os preços com o Sérgio Braga. Notícias do café no ar, Davi. Notícias do café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis. É uma volatilidade grande com café robusto na Bolsa de Londres. Oscilou entre queda e alta e configurou alta de 0,21% no fechamento a 3.744 dólares por tonelada. Isso no encerramento das negociações em Londres. Na Bolsa de Nova York, negócios ainda continuam a 316,50. Café para setembro recua 1,31%. Demais posições também vamos acompanhar. Tem um delay grande ali. Setembro a 315,95, 1,48 de queda. Dezembro 309,20, 1,54. O março 299,25, 1,64 de queda. Maio 292,70, 1,63 de queda. Na B3 vamos acompanhar também sacas em dólares, vencimento mais curto dezembro
1,30 de queda, $379 a saca, março a $379,85, recua 0,41%. Vamos saber também do Bruno Labs, o que está acontecendo no mercado. Boa tarde, Bruno. Olá, amigos cafeicultores. Vocês estão bem? 12 de agosto e hoje o mercado refutando momentaneamente a resistência dos 320 para o Arábica e de 3.800 para o Conilon. Baixas normais depois de 2 dias com altas bastante consistentes. Pessoal, faz parte e é desejável, beleza? Bom, um pequeno cuidado a gente tem que tomar agora em não achar que o mercado a partir de agora já virou para uma alta muito expressiva, né? Que agora ele vai subir muito. Nós tivemos sim boas altas, pessoal, mas o canal de baixa ainda não está tecnicamente desconfigurado e esta semana vai ser uma semana muito importante de definição para saber que direção que as bolsas vão tomar a partir daqui. Pessoal, eu não estou sendo pessimista, tá? Eu estou apenas observando a movimentação dos preços nas bolsas. Se você olhar e analisar que de abril para cá, ambos os cafés caíram mais de 40% nas bolsas, subir agora perto de 10% não é algo muito grandioso, certo? Mas é sim um bom sinal. As geadas, infelizmente, afetaram algumas regiões cafeeiras. Pessoal, em alguns locais ele deu uma sapecada nos pés de café. Mas nada que mude até aqui o cenário global, certo? É uma infelicidade que a gente não desejava que acontecesse, mas que graças a Deus não afetou a todos. Gostou do conteúdo? Me siga aqui, ó, nas redes sociais. Um forte abraço para vocês, fiquem com Deus e até amanhã. Obrigado, Bruno. E a geada lá no Triângulo Mineiro, em Araguari? Bailson Antunes Pereira mandou essas imagens para a gente. Dá uma olhadinha. Aí, pessoal, a geada de ontem, ó. Queimou muito o café aqui, ó. Já aquele outro ali, ó, é outra variedade e é plantado em outro sentido. Aí já não queimou nada. Lá embaixo já é café do vizinho. Esses dois aqui é nosso. Aquele dali queimou. E esse daqui já não fez nada. Variedade diferente e plantado em outro sentido também. Em outro sentido. E aí nós está acabando a colheita aqui, acabando de enleirar para catar o café de chão. Amanhã a gente acaba a colheita, se Deus quiser. Mas lambeu, né, o café do Maílson. O Maílson Antunes Pereira é um jovem produtor de café, ele e o pai dele, lá em Araguari. Eles foram transformados por nós aqui como os nossos repórteres da cafeicultura. Por quê? Porque o Maílson trabalha sempre com o celular, mostrando a atividade. Foi isso que eu pedi para ele. E ele faz alguma coisa, faz um vídeo, manda para a gente põe lá no clube e tal. Só que hoje, quem conhece o Maílson percebeu que o coração dele estava meio machucado, né? Porque, vou dizer uma coisa para você, o orgulho que ele tem dos pés de café dele é imenso. Aí, sabe, uma sapecada na folha do cafeiro dele é fazer né, machucar o coração do cara. E aí ele disse que teve alguns lugares que pegou, outros lugares não, mas enfim, ele já fez a colheita, depois ele vai dar uma melhorada, né, uma podadinha, e vai em frente, porque os preços estão mostrando isso. O Bruno Labs comentou, estamos indo bem. Agora, o que precisa é o governo Lula largar de ser arrogante, para dizer o mínimo, e negociar com os compradores, leia-se Estados Unidos. Então, assim, nós estamos colocando aí uma tela de uma opinião da Sociedade, da Sociedade Nacional da Agricultura, dizendo que o café brasileiro não fala inglês. Aliás, ele fala inglês, não fala mandarim, não fala a língua chinesa. Nós precisamos continuar negociando com os Estados Unidos. E aí, o professor Evaristo, ex-diretor da Embrapa aqui de Campinas, mandou esse título: negociar é preciso, perder não é preciso, fazendo uma literação
do verso do Fernando Pessoa, navegar é preciso, viver não é preciso, com o sentido de precisão, né? Não é de necessidade, mas de precisão. Negociar é preciso, nós precisamos negociar. O café, essa safra está negociada, tudo bem, mas daqui para frente o que vai ser? Amanhã a gente espera trazer aqui a posição da maior cooperativa de produtores de café do Brasil, da Cochupé, onde o Carlos Augusto Rodrigues de Mello poderá falar conosco sobre a posição. E aí é evidente que o que ele vai dizer é isso que está nessa tela aí. Negociar é preciso, não podemos transferir o embate ideológico para os produtores, mas não pode isso acontecer nesse nosso Brasil. Por enquanto está dando certo, mas precisa dizer para os produtores americanos que precisam do nosso café, como o nosso café é produzido, que o Arábica faz parte do blend, junto com a Colômbia, e assim vai. Amanhã, Carlos Augusto Rodrigues de Mello, presidente da Cochupé, conosco aqui no Tempo e Dinheiro. Davi, já que estamos falando em negociações lá fora, como é que está a enquete? Atenção, pessoal, nós vamos chamar, hoje nós estamos atrasados, que teve USDA e tal, vamos para o Boi Gordo já, e vocês têm aí mais 10 minutos, né, 5 minutos para ser exato, para votar. 900 votos até agora, né? Vamos ver se a gente chega a 1.000 até o final da edição. Então, vocês têm mais 5 a 10 minutos para votar, vocês que estão em outras plataformas, nos ajude a orientar, mostrar para o Lula o que o produtor brasileiro, representado aqui pelo Tempo e Dinheiro, pensa das relações, com que parceiro nós devemos negociar. Em termos econômicos e políticos, põe a pergunta aí, Davi, o Brasil deveria ser aliado de qual país? Está dando 87% dos Estados Unidos, óbvio, né? 10% para a China, para a Rússia 1%, União Europeia 3%. Então, por favor, 900 pessoas já votaram, mais 5 minutos. Você que está nas outras demais plataformas, como eu sempre digo, vá lá para o YouTube, porque é uma enquete só do YouTube, entre lá, vote e retorne para a sua plataforma e vamos em frente. Muito bem, agora chamaram o Sérgio Braga com as notícias da pecuária. 19 praças em alta hoje, das 32 pesquisadas pela Scott. Na sequência, vamos colocar as cotações, mas antes, na B3, o que a gente observa são negociações com boi gordo em alta em todas as posições. 313,15 por arroba para o vencimento de agosto, 321,90 para o setembro, 329,90 para o outubro e 332,95 para o novembro. A Scott, como eu disse, apurou 19 praças em alta, 313,50 boi comum a prazo já descontado. São Paulo, Barretos, Araçatuba, o quilo a prazo no oeste do Rio Grande do Sul, R$10 mais 5, Goiânia, 285,50, região sul de Goiás, 280,50, mais 4 praças de comercialização. Dourados, 305,50, a mesma cotação de Campo Grande, 305,50. Três Lagoas, 304,50, sul de Minas, 280,50. Vamos direto ao CPEA. Tiago Bernardino, boa tarde. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro, boa tarde. Tiago Bernardino, coordenador de pecuária do CPEA. Hoje, dia 12 de agosto, terça-feira, com mais um boletim do mercado. Mercado esse começou a semana estável, né? As cotações CPEA e Exalc permaneceram aqui no estado de São Paulo no patamar dos seus R$305, R$306, né? O mercado um pouco mais lento em termos de liquidez, né? Alguns frigoríficos sim já batendo animais já contratados em semanas anteriores, trabalhando com escalas aí que permaneceram entre 8, 10, 11 dias. E por outro lado, o mercado futuro dando uma oscilada, dando um mercado mais pressionado para o final do mês. O que a gente sente, né, agora realmente a carne vem valorizando, está um momento mais interessante para a carne, e eu acho que o ponto interessante desse começo de semana foram os dados de exportação, exportações firmes, mais de $13.400 diários sendo exportado, então um volume bem expressivo para os 6 primeiros dias do mês de agosto e trazendo uma perspectiva positiva. A gente acredita que realmente a gente tem ainda uma semana bem firme de negócios, bem oxigenado. O mercado futuro hoje chegou a trabalhar ao entorno dos seus 315, mas muito mais próximo agora dos seus 313, 314, mas já melhor, mais oxigenado, refletindo todo esse movimento aí da carne exportação da semana passada. Então o mercado com realmente uma expectativa de primeira quinzena mais forte
e que deve ter mais fluxo de negócios, principalmente entre terça e quinta-feira dessa semana. A gente volta amanhã com mais informação. Forte abraço a todos. Obrigado igualmente. De Piracicaba, Bebedouro, com Isabela Camargo. Boa tarde, Isabela. Olá a todos. Bom, o cenário que a gente continua observando é de preços firmes para a arroba do boi gordo, é principalmente resultado aí da oferta restrita de animais terminados e cautela por parte do pecuarista na hora de negociar, o que vem resultando então aí em encurtamento das escalas de abates e preços firmes para a arroba do boi gordo, como eu disse. Além dessa oferta restrita, o que colabora para esse cenário é que a demanda continua aquecida, né? Então vem colaborando aí para ofertas maiores. No mercado interno, os preços no atacado continuam firmes e subindo em alta, né? E no mercado externo, o cenário continua positivo e podemos ter aí mais um mês de recordes pensando na exportação de carne bovina in natura. Na primeira semana de agosto, então, foram exportadas 80,5 mil toneladas de carne bovina in natura, que dá uma média diária de 13,4 mil toneladas. E esse volume é 35,7% maior que o mesmo período do ano passado. O valor por tonelada fechou em 5.557 dólares, o que é um resultado aí, né? Esse valor é 25,3% maior na comparação anual. Bom, então é isso. Um abraço a todos e até a próxima. Obrigado, Isabela. Vamos ao Fernando Iglesias, que participou ontem conosco do Clube de Assinantes. Eu selecionei um trecho sobre a expectativa em relação ao preço da arroba do boi gordo. Vai bater os 350? Vai ultrapassar? Ou esse é o teto de negociações para a arroba agora em 2025? Fernando Iglesias, de Safras e Mercado, comenta. Pode bater até 350. Esse ano acho difícil ir muito além dos 350 em São Paulo. Parece pouco provável que aconteça. Mas existe espaço para isso. Qual que é o limitador para altas mais agressivas? É que ainda é um ano de abate muito intenso, de abate muito forte aqui no Brasil. O primeiro semestre marcou um recorde de abates aqui por período no país. Então, é um ano de muita oferta, é um ano de muita disponibilidade de gado. Nós temos que lembrar aí que o pecuarista brasileiro está entregando cada vez mais produtividade. Hoje, o refino ali das técnicas de manejo, o melhoramento da genética, aumentou muito a capacidade de entrega, de produção. Então, mesmo em anos como 2026 e 2027, que devem ser de oferta menor, ainda assim a gente vai ter um grande abate justamente pelo crescimento da produtividade média da atividade no país. Então, em resumo, os fatores de demanda, como o último quadrimestre do ano aqui no Brasil, em que você tem 13º salário, as confraternizações, férias, etc., vão motivar ali reajustes de preços aqui no mercado interno quando a gente olha para a demanda. Oferta é que vai ser um limitador para altas mais consistentes. Muito bem. Tá bom. 350, hein? Produtor quer. Atenção, nós vamos encerrar, então, a enquete agora. Tem mais um minutinho, enquanto o Davi se prepara para apertar o botão, passar para o... Porque quem encerra, na verdade, é o YouTube. Então, você tem esse tempinho aí, 927 pessoas já votaram. Tem mais 30 segundos, né? Você que está no YouTube, quem não está, dá uma entrada no YouTube, tela enquete, põe a sua posição sobre como o Lula tem que encarar o agronegócio brasileiro. Nós queremos que o Brasil seja aliado dos Estados Unidos. 86% das opiniões, 10% com a China, 1% com a Rússia e 3% com a Europa. Claro, por isso que nós falamos agora do café, o pessoal do café, pelo amor de Deus, Lula, para com isso, para de piorar a situação, nos ajude, já está ruim. Vá negociar, cara. Amanhã o presidente da Cochupé, o Carlos Augusto Rodrigues de Mello, vai estar conosco, evidentemente tomando essa mesma posição. Muito bem, então agora eu vou passar para o Davi, porque depois eu vou ver os... Não, peraí, Davi, volta lá, só para a gente encerrar a pesquisa, a enquete. Então, aí, encerrando a enquete nesse instante, entrega para o YouTube e daqui a pouco a gente fala do resultado final, certo? Certo. E agora, para a gente fechar, hoje foi uma edição mais larga, né? Estamos atrasadíssimos com a relação do horário de hoje, pode encerrar. Hoje teve o relatório do USDA, veio uma projeção que os americanos vão produzir menos soja, 1.200.000 toneladas a menos, isso explodiu. Já tem aí? Tem aí
Espera aí, Davi, né? Deixa eu falar aqui do uso, depois eu volto aí. Mas você também, hein? Calma. Vamos lá, então, eu estou dizendo assim que o USDA saiu hoje com uma produção menor de soja e, por isso, mais de milho. Então, agora, Davi, ponha os preços da Bolsa para a gente ver a situação que está a soja nesse instante, subindo 1,62, 10,25, isso já teve bem mais alto, né? Mas está 10,25 o bushel da soja em Chicago no vencimento novembro. Antes do USDA estava 9,80, agora está 10,26, estilingou, enquanto que o milho está perdendo 3,29 a 393, $3,93 por bushel, o trigo 5,04, 2,11 a menos, então estão vendendo o trigo e o milho para comprar contratos de soja, enquanto que o café está com 1,37 de queda a 316,30. Todas essas informações lá no nosso clube, o Clube do Tempo e Dinheiro, os preços, são 15 grupos para você ser muito bem informado, trocar informações, saber de preço de porto, saber, enfim, todas as informações que nós temos nesses 15 grupos. Ligue, 7 dias grátis, a dona Léa da Luz está lhe esperando, 199-9813-2915, 199-9813-2915. E quem quiser operar na Bolsa, nós temos esse telefone gratuito para você saber quanto custa a posição de operação de Bolsa. O Fernando Sofiati é um assessor de investimentos credenciado pela CVM para te passar o número com certeza, com garantias, quanto custa uma operação de put, quanto custa uma operação de call. O telefone é esse, de graça, para você tomar essa informação. 199-7110-8610. Beleza? Agora sim, vamos falar da nossa enquete de hoje. Hoje focamos na geopolítica. O Trump sancionou o Brasil, o Lula correu para os braços do Xi Jinping, do Putin. Há uma questão de nós continuarmos comprando diesel da Rússia, mas o Putin usa esse dinheiro para continuar com a guerra contra a Ucrânia. Então, tem todas umas questões geopolíticas, mas que influencia os nossos negócios, principalmente do agro brasileiro. Por isso, coube muito a pergunta hoje. Em termos econômicos e políticos, o Brasil devia ser aliado de qual país? 927 votos, dos quais 86% dos votantes preferem os Estados Unidos, a China 9%, a Europa 2% e Rússia 1%. São os números finais coletados pela nossa enquete e avalizados, né, somados pelo YouTube. Muito obrigado pela sua participação. Amanhã tem mais, claro que nós vamos trazer novas perguntas. Se vocês quiserem sugerir novas enquetes, por favor, estamos à sua disposição. E sempre lembrando, vá lá no clube e seja o produtor rural muito bem informado. Sérgio Braga, muito obrigado pela edição de hoje. Um abraço a todos e até amanhã, João. Muito bem, o Sérgio vai estar lá no clube falando de meteorologia para que o senhor e a senhora sejam os produtores rurais muito bem informados aqui no nosso Brasil. Obrigado pela atenção, continue conosco, continue nos apoiando, vamos em frente e viva o Brasil! O Clube do Tempo e Dinheiro agora se transformou numa comunidade de informação. Temos à sua disposição 15 editorias para que você seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. O Clube do Tempo e Dinheiro é editado por jornalistas experientes, por isso o nosso convite ao senhor e à senhora, entrem também no clube, seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro, para que o senhor e a senhora sejam os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. E vamos em frente.